Seja bem-vindo, bem-vinda a mais um TDEcast. Eu sou Alice Castro e estou aqui com a Samantha Lucchini. Oi, Samantha, tudo bem? Olá, Alice. Olá, pessoal. Aqui tudo bem e com vocês? Por aqui tá tudo bem. E hoje a gente vai falar de um tema que, olha, gente, já prepara o lenço, como a gente diz, que hoje nós vamos falar de emoções, né? Uma das dificuldades que a gente enfrenta na consultoria, no trabalho do atendimento, é quando, durante o processo de atendimento ao empresário, à empresária, aos líderes que nós estamos nos dispondo a desenvolver, surgem questões emocionais, né? Seja porque a pessoa chega num ápice de emoção no momento da sessão, do nosso encontro, da nossa reunião, ou começa a acessar isso enquanto está conversando conosco sobre outro assunto. Então, a Samantha Lucchini, que é uma pessoa, né, estudada neste assunto, né, sobre emoções, inteligência emocional, ela também, né, até por sua formação em psicologia, né, recentemente após em neurociência também, que explica muitas coisas que acontecem ali dentro, né, vai falar um pouquinho sobre isso. Samantha, eu queria que tu começasse falando um pouco sobre emoção no geral, assim, porque eu vejo que às vezes se classifica erradamente, né, ou as pessoas acham que emoção não se pode ter emoção durante uma tomada de decisão, por exemplo. Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, e aí depois a gente avança como lidar com isso. Claro, Alice, é muito bom começar assim, colocando cada coisa no seu devido lugar, colocando cada coisa com a sua devida terminologia. E a primeira informação muito relevante que a gente pode anotar ou pesquisar mais para aprender, emoção é diferente de sentimento. A emoção por si, ela é um processo fisiológico, ela é algo que a gente não pode controlar, ela acontece de maneira involuntária, é uma resposta do teu organismo em relação a algum estímulo que você está recebendo. Quando essa resposta se torna consciente e a gente é capaz de nomear, a gente está na esfera do sentimento. É que muitas vezes as pessoas tratam de maneira unificada emoção e sentimento. Isso não é de todo o mal, não é um problema, mas isso dificulta o entendimento que já é muito baixo em relação à grande maioria das pessoas. Se você parar para analisar, a grande maioria das pessoas é praticamente desconhecida de si mesma, né, em relação às suas emoções. Elas não se conhecem, elas não conseguem perceber um estado emocional, elas não conseguem nomear, elas não conseguem reunir evidências e indicadores de que aquilo está acontecendo com ela. Então, um baixo nível de autoconhecimento dificulta nesse processo. E quando a gente mistura ainda emoção com sentimento, fica mais difícil ainda. Então, você tem lá uma série de respostas fisiológicas no seu corpo que são desencadeadas por processos emocionais. E aí, quando eles vêm à sua consciência, é que você consegue dizer, puxa, eu estou com medo, eu estou inseguro, eu estou com raiva, eu estou triste. Quando você elabora, quando você consegue nomear, é porque você já trouxe para o nível consciente aquilo que você está sentindo. Mas, antes de tudo, a emoção é um evento fisiológico, por isso que a gente não consegue controlar. E aí hoje você fala, né, de inteligência emocional. Eu, nos últimos anos, tenho me vigiado, eu tenho me preparado para trabalhar com o conceito de competência emocional. Porque se a gente fizer um paralelo, inteligência nem sempre resolve todos os nossos problemas, né? Eu conheço pessoas inteligentíssimas que têm dificuldade com uma série de coisas na vida, né? Só o QI não é suficiente para que a gente tenha sucesso, para que a gente resolva as nossas coisas. Então, eu tenho preferido usar o termo competência emocional. Então, eu consigo dar um manejo eficiente para as minhas emoções. E esse manejo eficiente depende, primeiramente, da minha capacidade de identificá-las, de saber como elas funcionam, de saber de onde elas vêm, quais são os processos que desencadeiam essas emoções. Então, muito do que a gente vê das dificuldades das pessoas lidarem com as suas emoções reside nesse fato, das pessoas não se conhecerem. Então, esse é um ponto. Um segundo ponto que eu tenho falado muito, eu tenho defendido bastante, até
com esses vieses da minha formação, né? As pessoas têm uma tendência de classificar emoção negativa e emoção positiva, né? Isso é um pecado. Por que é um pecado? Porque uma emoção, ela tem um papel tão importante na vida da gente que jamais ela poderia ser considerada negativa. Jamais. Inclusive, as nossas emoções, especialmente as emoções desconfortáveis, que é o termo que eu prefiro usar hoje, então não é emoção negativa ou emoção positiva. Nós temos emoções confortáveis e emoções desconfortáveis. E boa parte das emoções desconfortáveis são justamente aquelas que garantiram a nossa sobrevivência e a nossa evolução até aqui. Né? Então, porque quando você fala, isso é uma emoção negativa, por exemplo, raiva, medo e tristeza, só esta categorização já traz dificuldade para você lidar com isso, porque o nosso cérebro não gosta de estar em contato com coisas negativas. Né? Então, a gente tem que ir aprendendo emoções confortáveis versus emoções desconfortáveis, e a partir disso, você estabelecer o que é que eu preciso aprender para lidar bem com isso. Então, se você fala das emoções confortáveis, você precisa aprender estratégias de cultivo para que elas durem mais tempo, para que você se beneficie mais tempo, inclusive dos processos químicos que acontecem no seu cérebro quando você está experimentando uma emoção confortável. Você tem lá uma porção de neurotransmissores que são liberados no momento das emoções confortáveis, e o bom para nós é fazer um uso mais prolongado disso. Então, se eu tenho emoção confortável, qual que é a minha missão? Eu tenho que aprender a desenvolver estratégias de cultivo. E com as emoções desconfortáveis? É a mesma coisa, só que eu preciso de estratégias de alívio e de enfrentamento. Né? O grande problema das metodologias da moda em relação às emoções é que elas trazem apenas as estratégias de alívio. De fato, eu concordo que algumas emoções, especialmente aquelas mais intensas, elas precisam de estratégias de alívio, claro que elas precisam, mas na sequência você tem que ativar um sistema de estratégias de enfrentamento. Porque só o alívio naquela situação não vai te fazer crescer nesse aspecto, não vai te ensinar, não vai te permitir o aprendizado. Então, para as emoções desconfortáveis, eu preciso de estratégias de alívio, quando estiverem muito intensas, e principalmente de estratégias de enfrentamento. E é isso que o nosso consultor, primeiro, precisa saber por ele próprio, ele precisa ser o senhor das suas próprias emoções, para que, num segundo momento, ele disponibilize este conhecimento, este manejo, na ajuda do cliente que está na frente dele, realmente muito preocupado, muito triste, muito bravo, porque as pessoas têm motivo de sobra hoje em dia. Pensa na realidade do empresário, o que ele enfrenta, né? O que está acontecendo neste momento. Então, as pessoas têm situações que justamente acontecem para evocar essas emoções. Então, eu preciso, primeiro, saber manejar em mim, para que eu possa oferecer isso para o meu cliente. É sempre aquele ditado, primeiro na primeira pessoa, depois na terceira pessoa. Então, pelo menos eu tenho utilizado desse discurso. É igual as máscaras do avião, né? Coloque primeiro em você, depois auxilie quem estiver ao seu lado. Exato. Porque se você desmaiar, você não ajuda ninguém. Sim, por exemplo, eu fico perguntando como... Perdão, Alice. Não, pode concluir, depois eu pergunto. Não, eu fico me perguntando como que uma pessoa vai ajudar a outra pessoa a ouvir o que a tristeza tem para dizer, por exemplo, porque a tristeza é uma emoção desconfortável, as pessoas querem fugir dela, as pessoas às vezes preferem viver numa farsa de força, que todo mundo é forte, todo mundo é valentão. Então, como é que eu vou ajudar alguém a ouvir o que a tristeza tem para dizer e por aí seguir, se eu mesmo não consigo dar ouvidos para os meus momentos de tristeza, né? Então, é literalmente a metáfora da máscara, você está certíssimo. E o que eu ia comentar é a questão que a gente já fez, aliás, se você ainda não ouviu, assistiu o nosso podcast, nosso PDE-cast sobre empatia, entra aqui, né? Então, validar os sentimentos, porque às vezes eu sei lidar com esse sentimento, né? Eu acho que sei lidar com esse sentimento. E aí, por eu saber lidar, eu não valido que a outra pessoa ainda esteja desenvolvendo isso, né? Então, você mencionou a questão da tristeza e a farsa de força, né? Então, a pessoa chega, poxa, tive que demitir uma pessoa hoje, eu tô triste. É um luto, né? Um desapego, enfim, tive que tirar uma pessoa da minha equipe e tal.
E aí, talvez para o consultor, se ele não souber viver empatia, ele fala, deixa disso, pensa o que você deixou de... Né, você vai abrir vaga para uma pessoa melhor. E, tipo, não validou aquele sentimento. E aí, a pessoa fica envergonhada de estar triste. Ou fica envergonhada, né? E acaba que você... Eu achei muito bacana você trazer essa palavra, né? Estratégias de alívio, ou as estratégias de enfrentamento para o desconfortável e estratégias de cultivo para as emoções confortáveis. E muitas vezes a gente deixa de conseguir ajudar a pessoa a desenvolver essas estratégias porque não está nem validando o sentimento no primeiro momento, né? Tá achando que ou é frescura, ou a palavra da moda, né? Mimimi, tá reclamando demais, não sei o quê. Mas para aquela pessoa o sentimento está vivo, aquela emoção está latente, né? Então isso é bem importante que ao colocar a máscara a gente não deixe de ouvir, né? E perceber na outra pessoa e validar que talvez para ela aquilo seja de uma intensidade maior do que se fosse para você, porque muitas vezes, eu acho muito legal quando a gente falou sobre empatia, é isso, né? Que eu aprendi o conceito de empatia se colocar no lugar do outro. Mas quando eu estudei com você, que a empatia é válida, porque se eu me boto no lugar do outro, ainda sou eu. Né? Se eu estivesse no seu lugar, faz os seus sentimentos, sensações, e permito que você sinta o que você está sentindo, eu não estou me colocando no seu lugar, eu estou permitindo que você esteja no seu lugar e eu estou, né, te respeitando por isso. Então, eu acho que esse ponto é ser de o consultar ou diminuir o que a outra pessoa está sentindo. E aí, qual que é a diferença sutil, Samantha, entre tentar controlar ou invalidar ou oferecer estratégias, né, de cultivo, alívio e enfrentamento para o nosso cliente? Como que a gente... Qual é o caminho, né? É uma linha tênue, né? Para você não ir para o deixar disso e ajudar a resolver. Mas o que você sugere de frases, de prática, de ações para o consultor quando se deparar com uma situação dessa, não tolher o sentimento da pessoa, mas ajudar a pessoa a lidar com aquilo? Sim, então a primeira ferramenta que você já trouxe para nós é uma casadinha entre escuta e empatia. Né? Se a pessoa está ali na sua frente, vivenciando um momento de tristeza intensa, por exemplo, pegando esse caso, você acabou de citar um exemplo bom, eu tive que demitir um funcionário. Para mim, é muito mais estranho a pessoa não estar triste num dia desses do que ela estar triste. Pela minha leitura, né, pelo meu conhecimento, pela minha prática de trabalho, por mais que o líder tenha na mão, o empresário tenha na mão evidências racionais e justificáveis para fazer o desligamento de uma pessoa, é um momento de alta intensidade emocional. Então, assim, para mim é mais estranho ele estar super bem no final daquele dia do que ele estar abalado emocionalmente. Né? Então, a primeira estratégia seria esse combo: escuta mais empatia. A pessoa tem o direito de sentir o que ela sente, por mais que você não concorde com isso. Né? A pessoa tem esse direito, é o que nós damos o nome de validação. Segundo, a gente tem que estimular que o nosso cliente permita estar naquele estado. Não é ficar triste pelo resto da semana, o resto do mês. Mas a tristeza é uma emoção, a gente chama de emoção hospital. Você fica ali durante um período. Por exemplo, por que você vai num hospital? Você vai lá porque você está com algum tipo de mal-estar. Então, você vai no hospital, alguém te examina, te medica, você fica lá por algum tempinho, se preciso for, para você melhorar. A emoção, a tristeza é uma emoção hospital, ou seja, você fica nela um pouquinho, justamente para entender a magnitude daquilo que você perdeu, porque é uma perda. Tristeza é a emoção que a gente sente toda vez que tem uma perda. Então, eu perdi alguma coisa. E para eu receber o que vem de novo, por exemplo, na frente, eu tenho que escutar esse recado. Então, estimular o nosso cliente que ele se dê o direito de sentir o que ele está sentindo. Porque como ele deve estar acostumado a um ambiente de invalidação, porque a verdade é essa, né, Alice? As pessoas invalidam os sentimentos umas das outras o tempo todo. Você acabou de dizer, mas você está triste só por isso? Foi só mais uma demissão. Você está triste só por isso? Foi só mais um cliente que foi embora. As pessoas estão acostumadas a estarem invalidadas emocionalmente. E com isso elas vão criando uma barreira entre elas mesmas e seus sentimentos.
Então, acho que a primeira coisa, você acolhe, valida e incentiva que o teu cliente se permita sentir o que ele está sentindo. E aí a gente pode até fazer uma lógica com os nossos indicadores que a gente tanto ama, não é? Por que serve um indicador? Para a pessoa tomar decisão. Eu só consigo gerenciar aquilo que eu conheço, aquilo que eu mensuro. E a emoção é a mesma coisa. Como é que eu posso dar um manejo apropriado se eu nem sei o que é, se eu nem me permitir estar em contato? E aí, lógico, existem ferramentas específicas, que aí, dependendo da situação, né, se for um quadro realmente intenso, já que dura algum dia ou outro, uns dias ou mais, existem ferramentas que a gente pode usar. Uma delas é basicamente uma ferramenta de reestruturação cognitiva, que a gente usa na nossa formação. A gente capacita os nossos consultores com essa ferramenta. Você pode usar ela em situações de tristeza, em situação de raiva, em situação de medo, até mesmo em situações de emoções positivas, confortáveis, né, melhor dizendo, muito intensas. Então, tem ferramenta, mas antes do uso da ferramenta, a gente tem que criar o espaço para aquela pessoa sentir o que ela está sentindo. Nessa hora, a gente mostra a aliança que a gente tem com o nosso cliente, a conexão que a gente tem com ele, né, fortalece aquele vínculo, e aí, a partir daquele momento, você pode sim usar uma ferramenta. Essa é uma delas, tem muitas outras que a gente poderia mencionar, né, mas aqui acho que o nosso foco é discutir mais essa questão, né? Então, essa atmosfera de conexão e, ao mesmo tempo, né, Samantha, eu vejo que a gente, como consultor, quando o cliente nos traz isso, é uma demonstração de confiança, porque está se sentindo aberto o suficiente para falar sobre suas emoções conosco. Então, a nossa responsabilidade não estou te ouvindo, e sim, efetivamente, às vezes, só de escutar e permitir que a pessoa esteja sentindo aquilo sem a gente emitir julgamento ou emitir o deixar disso, né, faz com que a pessoa já, dependendo do que for, já se acalma. Só dela colocar para fora e falar, agora eu estou ouvindo a mim mesma, tive contato com essa emoção e você não me julgou, você não me cortou, você deixou que eu fosse eu. Né? Então, eu vejo que muitas do nosso espaço com os líderes também é permitir que eles tenham contato com a própria humanidade, porque muitas pessoas esperam deles uma fortaleza, né? Que não pode errar, que não pode chorar, que não pode duvidar, né? Que tá sempre ali, certo do que faz. E quando eles têm contato conosco e se permitem ser frágeis, e a gente acolhe isso, né? Eles também criam um vínculo de, poxa, você não esperou de mim que eu fosse um super-homem, você aceitou que eu fosse um ser humano. Então, eu penso que a emoção é algo que muitas vezes para a gente é desconfortável ter que lidar com situações assim dos nossos clientes, né? Porque até uma emoção muito fria, não sei se poderia chamar assim, mas a pessoa estava muito animada, muito, muito animada, e não estava tomando decisões, olhando todos os aspectos. E aí, no nosso encontro, eu tive que acolher aquela animação, mas colocar algumas perguntas sobre, né, que bom que você está feliz, que bom que você está animado, bom que você está com excelentes expectativas. Mas como é que está sendo o seu processo decisório? O que você está olhando para escolher isso? E aí a pessoa percebeu que estava negligenciando alguns aspectos, porque a emoção da empolgação com o fechamento de negócio, né, estava tornando ela com uma visão turva, né, sobre a realidade dos fatos que estavam acontecendo. Decantar, né, descer uma posição que a pessoa ia partir para um contrato. Então, só um exemplo de que nem sempre, né, as emoções conforme, né, a tomada de decisão um pouco mais avaliativa, elas precisam da nossa ajuda também para dar esse levantar um cartãozinho amarelo, né? Calma, vai devagar. Isso, tem que aterrar a pessoa, né? Também.
Mas, Samantha, muito obrigada. Isso, exatamente. Até. Exato, deixar ela viver aquele momento de que às vezes acontece, né? A empolgação atrapalha um pouco. Sim. Mas, Samantha, muito obrigada. A gente se vê no nosso PBcast. Um abraço para você. Obrigada, Alice. Foi um prazer.